Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhuaçu FM 106,9, para você, internauta que nos acompanha. Está iniciando o entrevistado do dia e hoje nós vamos conversar com o Matheus Coelho, psicólogo, terapeuta cognitivo comportamental, e nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo. Chegou aquele período, hein? Essa campanha muito interessante de prevenção ao suicídio. Se precisar, peça ajuda. Matheus Coelho, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Moreira, boa tarde. Um abraço para todos os ouvintes. É um prazer retornar aqui. Nós tivemos em setembro do ano passado, conversando sobre essa temática e temos novas pesquisas, novas informações. Espero que o bate-papo de hoje possa ser proveitoso para o público também. Isso é importante, essa atualização, né, Matheus? Com certeza. Agora, a importância da psicologia para a saúde humana. É uma pergunta muito boa, daria para a gente falar só sobre essa pergunta, mas eu vou ser breve, mas também de uma maneira que ajuda a responder essa pergunta para as pessoas a entenderem a importância da psicologia e, inclusive, Moreira, conseguir quebrar um pouco do estigma que ainda existe dentro dessa profissão. Quando a gente está falando sobre psicologia, a gente está falando sobre o estudo da mente humana, sobre o estudo da psique, para a gente entender como o ser humano funciona, como funcionam seus pensamentos, seus sentimentos e comportamentos. E a psicologia também teve um início muito marcante em tentar entender o sofrimento humano. Hoje é muito mais amplo do que isso, né? O sofrimento ele é importante, mas também nós estamos na frente de como ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos, desenvolverem bons relacionamentos, amizades, outros escopos foram atingidos, mas principalmente a psicologia ela tem a finalidade de ajudar as pessoas a serem felizes, aprender a lidar com momentos ruins e difíceis, mas também a construindo uma vida significativa. Entender o sofrimento não deve ser fácil, né? Tem seus desafios, sobretudo atualmente nós temos mais de 300 transtornos mentais, a gente tem constantes desafios de aprender como lidar com a mente humana, lidar com o sofrimento humano, mas também, ao mesmo tempo que é complexo, que é desafiador, é uma grande honra, e eu que faço parte, né, da turma dos profissionais de saúde mental, a ajudar aquele que sofre a ter uma vida mais significativa, uma vida feliz. Perfeito. E no seu Instagram, eu identifiquei lá que tem uma frase interessante: mude seus hábitos para mudar sua vida. Para algumas pessoas, mudar hábitos nem sempre é fácil, né? Com certeza. Tem seus desafios, inclusive quando a gente está falando sobre prevenção de suicídio, hábitos são muito importantes para o desenvolvimento de uma saúde mental eficaz, mas sobretudo saudável. Algumas pessoas têm muita dificuldade, sobretudo aquelas que são mais procrastinadoras, aquelas que são inconstantes, começa sempre e para. Então quando você pergunta a pessoa, você começou a fazer uma atividade física? Não, parei. Comecei, mas parei. Começou a ler? Não, já desisti daquilo lá. Então, a importância não só de criar hábitos, por isso que eu uso muito essa frase, Moreira, porque quando a gente consegue criar um hábito e manter consistência, esse hábito se transforma na minha identidade. Por exemplo, quando eu leio com frequência, eu não só leio livros, eu sou um leitor. Isso, então, mostra a importância da gente ter hábitos que nos conectam ao estilo de vida que nós queremos ter. E aí eu consigo, né, falar sobre como desenvolver bons hábitos, a gente pode estender mais essa pergunta, para as pessoas entenderem o que precisam fazer de diferente e fazendo de diferente para conseguir ter uma vida mais feliz, mais satisfatória. Essa observação é muito interessante. A pessoa ela nunca está, talvez, certa daquilo que ela quer. Sim. Está sempre mudando alguma coisa, não tem um foco. E aí vive muitas oscilações, e onde há muita oscilação, normalmente, Moreira, há também estagnação. A pessoa não progride ou não aprofunda em algo, e isso pode ser muito prejudicial para a saúde mental. Ô, Matheus, ainda nas suas redes sociais você destaca vencer a procrastinação para alcançar seus objetivos. Qual a melhor definição? A procrastinação, a gente está falando de um comportamento consciente, às vezes até inconsciente, da pessoa de adiar aquilo que deveria ter sido feito. Então ela sabe que deveria ter sido feito, mas vai adiando. É aquela famosa pessoa que deixa tudo para a última hora. Mas o problema da procrastinação vai muito mais além disso, Moreira. Por quê? Porque quando tem um projeto, por exemplo, que tem prazo, ele deixa para a última hora e consegue às vezes entregar. Tendo um prejuízo ali da qualidade, mas sofre muita pressão, mas consegue entregar. O problema acontece mesmo que muitas coisas devem ser feitas e não tem prazo. Como, por exemplo, uma pessoa que vai procrastinando procurar um atendimento de saúde mental. Uma pessoa que vai procrastinando fazer uma mudança de um relacionamento tóxico abusivo. Não tem prazo para sair, não tem prazo para mudar. Mas o procrastinador, ele pode ficar em situações e ambientes que podem prejudicar demais a saúde mental dele. Então, vencer a procrastinação está nessa reflexão de conseguirmos reconhecer que precisamos tomar decisões.
E decisões não é só mentais, eu preciso fazer isso. Essa é a primeira parte. A segunda parte é a execução, a ação, o movimento. E esse movimento de quebrar a procrastinação ou quebrar a inércia, né, que é a ausência desse movimento inicial, pode ser muito importante para a gente ter uma vida com mais saúde mental. Perfeito. E nós temos aí a campanha Setembro Amarelo, que essa campanha de prevenção ao suicídio, é bom falar, né, o que representa atualmente essa campanha e por que a cor amarela. Claro, quando a gente vai falar da cor, a gente precisa falar um pouco da história, e a história aconteceu lá em 1994, quando um jovem de 17 anos, chamado Mike M, ele tirou a própria vida e a família começou, no velório dele, a fazer um movimento de conscientização da vida, de valorização da vida e de conscientização sobre o suicídio. Tinha uma fitinha amarela, por isso que eu estou até usando aqui, em forma de contextualizar esse importante mês pra gente, de conscientização, né, e valorização da vida e conscientização do suicídio. Começaram a distribuir cartãozinhos, esses cartãozinhos eles tinham uma frase, que inclusive você leu ela no início, que é, se precisar, peça ajuda. Então, como a família do Mike pouco percebeu ele tendo essa dificuldade, eles começaram esse movimento e colocaram uma fitinha amarela, porque Mike ele era apaixonado por carros. Ele tinha um Mustang amarelo de 1968. E aí ele pegou essa cor, né, que é uma cor amada por esse jovem, e aí começou a ter esses movimentos nos Estados Unidos, isso, inicialmente. E foi chegando no Brasil depois e começando a ter movimentos. Por exemplo, em 2003, foi criado no dia 10 de setembro o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, pela OMS, Organização Mundial de Saúde. E aí, por isso que foi escolhido o mês de setembro, e por isso que foi escolhida a cor, por causa do Mustang do Mike. Isso chegou no Brasil em 2015, pelo CVV, Centro de Valorização da Vida, e pelo Conselho Federal de Psicologia, começando esse movimento no Brasil desde então. Então, nós estamos já há alguns anos trabalhando isso, e cada vez mais, Moreira, a gente tem alcançado mais pessoas. É claro que a campanha ela não tem um objetivo de ficar específico em setembro, porque o suicídio, infelizmente, já acontece todo o tempo. Depois a gente vai falar um pouquinho dos números, inclusive. Mas ela é focada especificamente no mês para que a gente consiga alcançar mais pessoas, ter um movimento mais focado, para que as pessoas entendam da importância de, se você está mal, não é errado, não é drama, não é mito, não é mimimi, procurar ajuda. Pelo contrário, é quando você reconhece que precisa de ajuda, isso já te coloca como um grande passo de coragem, mas também de força, de ficar melhor. E é importante a gente verificar também o momento, né, de falar e ampliar essa divulgação quando esse tema é tão discutido, né, e hoje, de uma forma mais aberta, prevenção ao suicídio. Claro, e eu incluiria, né, que se precisar, peça ajuda, só que além de pedir ajuda, é muito importante que você consiga pedir ajuda para a pessoa certa. Porque às vezes falar, sobretudo a pessoa que está passando por um processo de sofrimento, é muito difícil. Quais são as pessoas certas? Primeiro, aquela que você sabe que te ama, aquela que não vai te julgar, aquela pessoa que você sabe que se preocupa com você. Normalmente pode ser um familiar, se não for um familiar pode ser um amigo. Se ainda assim você não tiver alguém para procurar, você tem duas opções. A primeira é ligar para o número 188, que tem lá profissionais treinados de forma anônima para te atender e te ajudar a refletir e o que você pode fazer para lidar com o seu sofrimento. É o Centro de Valorização da Vida. E o segundo é procurar por profissionais, sobretudo profissionais de saúde mental. Nesse caso, estou me referindo aos psicólogos clínicos e aos psiquiatras. Perfeito. E essa questão de procurar a pessoa certa é fundamental, Ela né? é fundamental. Porque muitas das vezes você é muito cobrado, né? Sim. E às vezes você pode compartilhar com uma pessoa que às vezes não tem uma informação ou às vezes não está disposta a ajudar naquele momento e você pode sendo punido por estar falando aquilo e isso pode ser muito prejudicial, sobretudo para quem já está sofrendo. E além de levar muito sofrimento às famílias, o suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo e gera grandes prejuízos à sociedade. Muito, Moreira. Atualmente a gente fala que é a segunda causa de mortes entre jovens. E além disso, nós temos alguns números que são tanto alarmantes. A gente chama também de epidemia silenciosa, porque é uma coisa que cresce, não aparece e tem alguns benefícios de não aparecer, porque dependendo da forma que é divulgado, isso pode ser, de acordo com pesquisas, estímulo para um suicídio em massa. Então existem alguns critérios e informações sobre como falar. Por exemplo, a forma que a gente está falando, de acordo com o Conselho Federal de Psicologia, de Psiquiatria e a OMS, é a melhor forma, que é não só a gente está dando dados e números, a gente está trazendo contextos, a gente está trazendo soluções como o 188, que eu acabei de mencionar, a gente está quebrando mitos e informações, então é uma epidemia silenciosa porque cresce
E alguns números que são chocantes a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida no mundo. E no Brasil, em torno de 3,5 minutos. Ou seja, é um número alarmante, porque nós estamos aqui há mais de 3,5 minutos falando. Então, pela estatística, aconteceu um suicídio. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. No entrevistado do dia hoje, nós estamos conversando com o psicólogo Matheus Coelho e abordagem sobre o Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, se precisar, peça ajuda. Agora, Matheus, é verdade que existe maior incidência de casos de suicídio relacionados a transtornos mentais? E qual a melhor definição quando se fala em transtornos mentais? Isso mesmo, Moreira. A melhor definição de transtorno mental, a gente está falando de uma disfuncionalidade que acontece no cérebro da pessoa. E afeta principalmente 3 funções. A pessoa ela não pensa como ela normalmente pensaria. Ou ela pensa muito pouco, ou ela pensa muito. E aí vão ter diferentes tipos de transtorno, né? Por exemplo, uma pessoa ansiosa, ela tende a ter pensamentos acelerados. Uma pessoa muito deprimida, ela tende a ter poucos pensamentos, ou seja, ela tem dificuldade de racionalizar. Ou quando pensa, está sempre pensando negativo, de uma forma mais pessimista, desesperançosa. Então o transtorno, ele é uma disfuncionalidade que acontece no cérebro da pessoa, ele é multifatorial, nunca tem uma causa única, mas afeta 3 funções. O pensamento, afeta o afeto, a pessoa ela sente muito pouco, e o seu agir, é o seu comportamento propriamente dito. Então nós estamos falando da mesma forma que a gente fala que um osso quebra, a mente ela não quebra, ela não sangra, não é vívido, mas ela também adoece, afetando essas 3 funções. Por isso que muitas pessoas que passam têm muita dificuldade de procurar ajuda, porque às vezes algumas pessoas não entendem. Não, mas você está sorrindo, você está trabalhando normal, mas por dentro é um peso muito grande, é uma dificuldade muito grande de continuar vivendo. Chega até o nível de sofrimento que pode levar a níveis de ideação suicida. E existem 4 níveis, Moreira, a título de curiosidade. Quais são os 4 níveis? Primeiro, a pessoa sempre começa com pensamentos. Com pensamentos do tipo, nossa, minha vida tá muito ruim. Aí se eu sumisse? Nossa, tá difícil demais, tá pesado demais. Começam com pensamentos já de alguma coisa assim, não tô gostando da minha vida. O segundo processo, que já é muito prejudicial, a gente tá falando de plano. Ela já não tem só pensamentos, ela começa a pesquisar alguma coisa, começa a navegar, começa a ter acesso e querer saber como faz isso. Terceiro é quando ela tenta, e 4 é quando acontece de fato um suicídio consumado. Então, falando sobre os transtornos mentais, ele é a causa número 1 de pessoas suicidadas. De acordo com as estatísticas, 95,8 pessoas que tiram a própria vida passavam por transtornos mentais. Alguns tratados, que infelizmente ainda não estavam no processo de remissão, e alguns outros ainda não tratados ou diagnosticados de maneira ineficaz. Então, quando a gente fala sobre o suicídio, é muito importante a gente falar sobre o tratamento de transtornos mentais. Reduzir o estigma de procurar ajuda quando estou sofrendo também é sinônimo de reduzir números de suicídio. Ô, Matheus Coelho, e as doenças mais comuns que podem conduzir ao quadro de suicídio? As doenças mais comuns quando a gente está falando de transtornos mentais são, primeiro, é o transtorno depressivo, ou conhecido como transtorno depressivo maior. Segundo, quadro de bipolaridade, que é um transtorno bipolar, sobretudo quando tem uma queda também na parte depressiva, né? O bipolar, ele vive em 2 polos, ou ele vai viver numa característica mais depressiva, com queda de humor, de ânimo e de energia, ou no período de mania ou hipomania, quando tem excesso de energia. Então, quando ele passa por essa baixa, tem um grande risco dele também enquadrar e entrar dentro dos quadros. O terceiro é abuso de substâncias. Quarto é de esquizofrenia. Então, assim, a gente vai aumentando, mas principalmente os transtornos de humor são os que mais afetam e levam a quadros de ideação suicida. Essa situação do suicídio, ela alcança todas as classes, né? Alcança todas as classes. Nós temos algumas estatísticas interessantes. Ainda é muito difícil fazer pesquisa porque muitas pessoas que tiram a própria vida não entram nas próprias estatísticas. Então é uma pesquisa que deixa um desvio ali, padrão a gente chama, de análise, mas nós temos algumas coisas já importantes dentro da epidemiologia. Quais são? Diante das pesquisas, acontecem em todas as classes sociais, mas há um número maior em classes baixas. Sobretudo daquelas pessoas que passam por desigualdade social, que têm dificuldade de conseguir emprego, dificuldade de conseguir acesso à saúde básica, até mesmo passando por quadros de difícil manejo ali, falando do seu dia a dia. Então, esse estresse crônico, ele é vulnerabilidade para transtornos depressivos ou outros transtornos mentais, e mais uma vez, transtornos mentais podem levar a um maior nível de suicídio. Mas também acontece em classes altas,
sobretudo diante de pressões. Hoje nós temos a cyber internet, ou cyberbullying, que acontece muito por pressões de comparação. Isso também é uma causa prejudicial entre os jovens, sobretudo. E para encerrarmos, é sempre importante falar sobre o assunto, sinal disso, nós estamos aqui fazendo essa abordagem sobre a importância dessa campanha, o Setembro Amarelo, e lógico que quem estiver passando por momentos difíceis ou souber de alguém que esteja diante dessa dificuldade também, para procurar esse auxílio que você disse. Claro. E aí fica essas duas orientações finais. Primeiro, quebrando-se o mito sobre que procurar ajuda mental, ajuda para minha saúde mental é fraqueza, é sinônimo de que eu não estou conseguindo lidar com os meus problemas. Não, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma genética, cada pessoa passou por criações e por estresses diferentes. Então o objetivo nosso não é comparar, mas olhar para o nosso sofrimento como digno de merecedor de ajuda. E isso não significa uma característica negativa sobre você ou sobre a sua saúde mental. Então não deixe de passar por um atendimento, não deixe de procurar ajuda, começando a conversar com entes queridos, se você se sentir à vontade, com amigos, com líderes espirituais, mas sobretudo, se você sofre, é muito importante que você passe por um acompanhamento de um psicólogo, de um psiquiatra, para que te ajude a entender o que está acontecendo e entre com as técnicas, com as intervenções necessárias, para que você volte a ter qualidade de vida e consiga ter muita satisfação. Ô Matheus, seu contato, também as redes sociais. Claro, as pessoas me encontram lá no @mateuscoelho.pc, caso desejam a minha avaliação, o meu contato do consultório. Lá tem um link de agendamento. Será um prazer, caso vocês precisem, passar por um contato lá na nossa clínica, e espero que essas informações aqui possam ajudá-los a ter uma vida mais significativa e feliz. Agradecemos a participação. Um abraço, Moreira. Muito bem, assim no entrevistado do dia, hoje nós conversamos com o psicólogo Matheus Coelho, ele é terapeuta cognitivo-comportamental, e com o tema Setembro Amarelo, Prevenção ao Suicídio. Se precisar, peça ajuda. A todos, uma boa tarde. Sintonia da Tarde e o entrevistado do dia.